Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na nossa quarta lição. E para mim é um prazer muito grande estar aqui todas as semanas. Sou grata a Deus por essa oportunidade, sou grata a Deus por contribuir, sou grata a Deus pelo carinho de todos os irmãos, de todas as irmãs. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado e por isso nós estamos felizes, porque o Senhor é conosco. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E é um prazer ter vocês aqui todas as semanas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações, comente aqui nas minhas aulas, compartilhe em suas redes sociais para que meu canal continue crescendo e ele possa chegar ao alcance de outras pessoas. Então, se eu tenho te ajudado, compartilhe para que também outras pessoas sejam ajudadas com esse auxílio, com esse subsídio da Palavra de Deus. Se você ainda não assistiu às aulas de 1, 2 e 3, assista. Vou deixar um card aqui nesta aula para que você fique inteirado sobre o assunto que nós estamos falando nesse trimestre. Nós estamos falando sobre o pentecostalismo e é urgente isso para os nossos dias atuais. Vou avisar mais uma vez aqui nesta aula. Eu estou compartilhando minha aula integral de uma única vez, toda a minha aula de uma única vez, e também fracionei minha aula pelos tópicos. Então, tópico 1, 2 e 3 estão gravados separados, mas todos foram postados no meu canal. Para ficar mais fácil para você acompanhar, eu te aconselho que entre no meu canal. Então, dentro do meu canal, você vai conseguir, acompanhar os 3 vídeos. Se não, assista a minha aula integral. Então, vamos juntos agora, sem delongas. Fica comigo porque nós vamos aprender muito nesta aula a respeito dos dons espirituais. Se você tem um testemunho bom, maravilhoso, de quando você foi batizado no Espírito Santo, deixa aqui nos comentários para que também outras pessoas, possam se deliciar, espiritualmente com o seu testemunho. Assim como eu contei o meu testemunho aqui na aula de número 3, como eu fui batizada, conte também o seu testemunho, nós também queremos saber, quando esta bênção aconteceu na sua vida, e eu acredito que todos nós vamos nos fortalecer com o seu testemunho. Então hoje na lição de número 4, nós vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. E o tema que foi tomado por base aqui está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 11. É urgente, é atual. Nós falamos na outra aula sobre aqueles que acharam, acreditam, ensinam de que os dons cessaram, que eles foram só para a época da igreja primitiva, quando a igreja foi estabelecida por Jesus Cristo, mas nós vamos aprender hoje, se você ainda tem alguma dúvida, os dons espirituais, eles são para hoje e são urgentes que nós busquemos estes dons para capacitação na evangelização mundial, porque foi para isso que nós somos revestidos com o poder do alto, para que nós possamos, com ousadia, coragem, intrepidez e poder, anunciar o evangelho às pessoas que, milhões delas, estão morrendo sem ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. No primeiro tópico, a necessidade dos dons espirituais hoje. Por que se faz necessário os dons espirituais hoje? Nós estamos vivendo hoje um esfriamento espiritual de uma tal forma que se faz necessário os dons espirituais. Hoje foram introduzidos em nosso meio falsos profetas, heresias, aqueles que são facciosos. E nós precisamos desses dons, porque senão nós não saberemos discernir, nós não podemos dizer para as pessoas todas as coisas que estão acontecendo, e a igreja ela fica mais forte quando há os dons espirituais no meio dela, na vida dos seus membros. Então hoje é urgente que nós busquemos os dons espirituais para que saia do nosso meio as heresias, para que saia do nosso meio aqueles que fazem divisão,
para que sejam revelados pecados, para que os milagres aconteçam, curas, libertação, operação de maravilha, para que Deus nos dê sabedoria sobre assuntos difíceis que nós não estamos conseguindo resolver. Então, hoje mais do que nunca, é urgente a busca dos bens, dos dons, né, espirituais, que são bens espirituais que nós recebemos, são dádivas de Deus que nós recebemos, é a graça de Deus no meio da igreja, no corpo espiritual da igreja, para que ela continue crescendo, né? No ponto 1, nós vamos falar sobre exortação a conhecer os dons. Nós somos exortados a conhecer os dons. Quais são os dons espirituais? Nós não teremos tempo de falar sobre todos eles aqui, mas eu quero dar uma pincelada nesta aula a respeito de cada um dos dons. A preocupação do apóstolo Paulo, né, nós sabemos que ele estava escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os 9 dons, né? Era uma igreja, aos nossos olhos hoje, poderosa, espiritual. Mas Paulo estava preocupado com aquela igreja. No capítulo 11, nós vemos ele tratando sobre o pecado que estava no meio da igreja. Ele estava preocupado que os cristãos, no meio daquela igreja tão poderosa, eles não estavam produzindo o fruto do Espírito. Havia questões muito difíceis ali, havia facção, pecado. Então, Paulo foi notificado a respeito do que estava acontecendo e também eles tinham dúvida a respeito dos dons espirituais. Então, Paulo escreve esta carta, né, para que eles não ficassem ignorantes acerca dos dons espirituais. E esta carta tem a mesma utilidade para nós hoje, porque infelizmente muitas pessoas ainda são ignorantes na questão dos dons espirituais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos sanar todas as nossas dúvidas a respeito dos dons espirituais. A preocupação de Paulo era que eles não tivessem um conceito errado a respeito dos dons espirituais, que eles não tivessem um conceito errado sobre a finalidade dos dons espirituais para a igreja e que eles não fizessem uma apropriação indevida dos dons espirituais. Paulo sabia, né? Eles escreveram, perguntaram, Paulo também foi informado a respeito disso, que eles estavam tendo dúvidas e dificuldades com o fruto do Espírito e com os dons espirituais. A ignorância acerca das coisas de Deus tem levado pessoas e igrejas ao fracasso espiritual, às heresias, à imoralidade e à divisão. E os problemas de hoje são os mesmos problemas que a igreja de Corinto ela estava enfrentando. Nós precisamos também esclarecer todas as nossas dúvidas. E essa lição para este trimestre foi um presente de Deus para todos nós, porque todos os dias Jesus salva novos crentes e muitas pessoas vão tendo dúvidas acerca dos dons espirituais. A igreja de Corinto, ela tinha recebido dons espirituais em abundância. Era uma igreja que todo mundo queria fazer parte, né? Aos nossos olhos humanos, nós queríamos fazer parte de uma igreja tão poderosa quanto aquela, mas faltava-lhes a graça espiritual. O tipo de caráter cristão que o Espírito Santo queria formar neles, eles ainda eram meninos na fé, mesmo sendo uma igreja tão poderosa. Eles ainda não tinham, né, forjado neles o caráter de Cristo, que é o ideal para nós. Paulo escreveu que não poderia chamá-los de espirituais. Abre aspas. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Uma igreja que tinha os 9 dons, o apóstolo escrevendo que não poderiam chamá-los de
espirituais. E hoje muitos não se importam com isso, mas apenas em ter fama e sucesso com a grandiosidade dos dons espirituais. Nós precisamos entender que os dons espirituais, eles não são sinais de caráter cristão e pouco menos de maturidade espiritual. A igreja de Corinto, ela é um exemplo para nós a respeito disso. E os dons espirituais, muito menos é a garantia da nossa salvação. Se eu tenho os dons espirituais, pronto, já estou salvo. Não, não é bem assim. Era esta questão que o apóstolo Paulo estava tratando com a igreja de Corinto. Os dons, eles foram dados para a igreja, não para proveito próprio, mas para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja e para a confirmação da evangelização. Os dons, eles confirmam o avanço da pregação do evangelho para crescimento do corpo de Cristo. É este o objetivo do Espírito Santo distribuir dons espirituais para cada um de nós. Abre aspas. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra que era pregada com os sinais que a acompanhavam. Os sinais acompanham a palavra que nós pregamos, mas é a palavra de Deus. Elas testificam a veracidade da palavra de Deus. Os dons não são para usufruto individual. Muitos, por terem um dom, se acham poderosos o suficiente, e que isso é a autorização para abrir uma igreja que ele pode chamar de sua. Fazer agenda e ganhar fama por causa de um dom que não é seu. Na verdade, ele quer atrair pessoas para ele mesmo. No ponto 2, pneumáticos, espiritual e charisma. Na língua grega, a palavra dom está no singular, charisma, e tem mais de um sentido. Nós podemos chamar de dons naturais, que são habilidades e aptidões, que nós já nascemos com ela. São os dons ministeriais e também os dons espirituais, que é o que nós estamos falando hoje. Charis é graça. Então, a ideia, de charis é de que foi dado pela graça. Então, os dons foram dados pela graça de Deus. Os dons, eles devem ser buscados para ajudar, consolar, enfim, para proveito e crescimento da obra de Deus. Nós precisamos entender que nós somos o meio, o canal, o vaso que Deus quer usar. Que o Espírito Santo age neste mundo por intermédio de nós. Então, nós somos o meio, o canal, o vaso, que o Espírito Santo age nesse mundo. O poder é dele. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas vasos de honra usados pelo Espírito Santo. Então, o poder não é nosso. Ele vem do alto, por intermédio do Espírito Santo. É uma concessão. Não é um mérito pessoal. Não é porque eu sou bonzinho demais, que eu sou mais bonito, que eu sou mais inteligente. Não, não é mérito. É uma concessão que o Espírito Santo faz para cada um de nós. E nesta concessão, nós temos que usar da melhor forma e cuidar deste dom que nós recebemos. Eu não preciso orgulhar-me se tem algum dom, pois nós não somos melhores do que as outras pessoas, do que os outros irmãos, porque nós temos um determinado dom. Você não é melhor do que ninguém porque você tem um dom. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu tenho um dom.
Não existe dom mais excelente um do que o outro. É para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Se todos nós entendermos este propósito, a finalidade dos dons espirituais, se todos nós entendermos que é para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, e que neste corpo cada membro tem sua importância, não, né? Paulo vai tratar sobre este assunto da unidade dos membros, se tem membro mais inferior ou não, né? Aqueles que nós consideramos como inferiores, eles têm a mesma importância do que aqueles que nós consideramos que são os mais importantes. Ninguém é mais santo por ter um determinado dom. Às vezes nós mesmos somos culpados, né, da idolatria, de fazermos de um irmão ou de uma irmã, um profeta ou alguém que tem algum dom, um semideus, porque nós mesmos idolatramos essas pessoas, né? Nós mesmos colocamos essa pessoa num patamar que ela não deveria estar. E nós precisamos ter cuidado com isso, né? Nós queremos autógrafos, tirar foto e segue, e nós precisamos entender que aquilo que ele tem não pertence a ele. Ele é apenas um vaso, um canal, um instrumento que o Espírito Santo está agindo neste mundo, revelando o poder de Deus para este mundo. E quem tem o dom também, ela tem que entender que ela não pode apropriar deste dom como se ele fosse seu. Então, ninguém é mais santo por ter um determinado dom. Ninguém é melhor do que o outro por ter um determinado dom. Foi o que o apóstolo Pedro disse na porta do templo quando aquele coxo ele foi curado. As pessoas estavam imaginando que era por causa da santidade extrema dos apóstolos. E eles disseram, olha, não foi por nossa causa. É o poder de Deus, né? É o Espírito Santo que age por intermédio de nós. No ponto 3, o que são dons espirituais? Nós precisamos saber ao certo o que é isso. O próprio nome já diz, são dons que vêm do Espírito, não são humanos. Então, eu não faço uso deles quando eu quero, mas quando o Espírito Santo concede e é para crescimento da obra de Deus naquele momento que Ele irá nos usar. Ele é para o que for útil, não é para o meu proveito próprio, é para o que for útil para a obra de Deus. Nós vamos falar aqui sobre o conceito de dons, né, espirituais na declaração de fé das Assembleias de Deus. Se você não tem este livrinho, compre, ele é muito bom, barato, né? E pra gente que é professor, ajuda muito a esclarecer as nossas dúvidas. Então, eu digo, se você é professor, compre um livro desse que vai te auxiliar, né, no seu aprendizado. Dons espirituais, isso é o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus. Dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus aos crentes para serviços especiais na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo enquanto a igreja estiver na terra. Porque no céu nós não vamos precisar de dons espirituais. E é por intermédio dele, do Espírito Santo, que o poder de Deus é manifestado ao mundo. Somente assim o poder de Deus é manifestado no mundo. A lista dos dons espirituais, ela não é acabada em um livro, ou em um capítulo, ou em um versículo, né? Paulo não disse, ele não afirmou que era apenas 9 dons. Nós encontramos no versículo 28 do próprio capítulo 12, outros dons citados pelo apóstolo Paulo, né, do 28 ao 30, ele vai falar sobre isso, e também na carta dele aos Romanos. Nós não somos super crentes por ter um dom ou mais de um dom, né? Quando nós caminhamos nas escrituras sagradas, nós vemos que aqueles homens de Deus tinham poderes, dons espirituais, eram capacitados e usados por Deus.
e eles tinham as mesmas aflições que nós temos. Então, uma pessoa, por ela ter um dom espiritual, ela sente as mesmas coisas, tristeza, angústia, decepção, ela adoece, né? Ela enfraquece, ela está sujeita ao pecado. Então o dom não nos capacita a sermos super crentes, heróis, né? Como se o poder fosse uma capa e nos desse autoridade sobre todas as coisas. É uma experiência que pode acontecer em qualquer época de nossas vidas. Então, não tem idade para ser usado pelo Espírito Santo. Não tem idade para receber um dom espiritual. Você pode ser novo crente, como você já pode estar bem avançado no seu tempo de crente, mas é a sua fé, é a medida da nossa fé que nos vai delegar, né, a capacidade de receber um dom espiritual. Então não podemos desanimar. Não recebi dom nenhum, mas vou continuar orando e buscando de Deus para que eu também possa ser útil no crescimento do reino de Deus. Então nós não podemos desanimar, porque eu hoje não tenho nenhum dom, se não recebemos nenhum dom ainda, né? Não tem idade para isso. Eu tenho 70 anos. Não, você também pode receber um dom espiritual. Eu tenho 80 anos. Não, você pode ser útil ainda no reino de Deus. É a nossa fé que vai dizer isso, né? Nós devemos buscar incessantemente os dons espirituais. Eles são urgentes para a nossa igreja, para que nós possamos ser úteis ao reino de Deus e na evangelização mundial. Alguns recebem os dons, né, espirituais na conversão, né, nós vamos ler lá em Atos. Paulo faz de propósito ao colocar o capítulo 13 falando a respeito do amor entre o capítulo 12 e o capítulo 14. Por que Paulo fez isso, né? Parece que o capítulo 13 está ali, não está combinando, né, com o capítulo 12 e o capítulo 14, mas é a propósito que ele faz isso. No capítulo 12 e no capítulo 14, ele faz uma discussão a respeito dos dons. Mas ele vai dizer no capítulo 13 a respeito do amor. Ele diz que não adianta nada eu falar a língua dos homens ou a língua dos anjos se não tiver o amor. O amor é a base de tudo. Então não adianta você ter os 9 dons e não amar. Não amar o próximo, não amar a Deus e não amar a si mesmo. Então, o amor, ele é o mais excelente que nós precisamos ter para sustentar uma vida espiritual. No tópico 2, nós vamos falar sobre a função dos dons espirituais. Qual é a finalidade dos dons espirituais? Por que ele foi dado à igreja e por que ele é repartido na vida de cada cristão? O uso dos dons espirituais, ele é essencial na vida da igreja, na evangelização e na nossa vida em particular. Uma igreja sem os dons espirituais, ela não cresce, né? Ela fica atrofiada. Nós precisamos, né, desse dinamos, deste poder que vem do alto, para que nós tenhamos coragem e ousadia para que a igreja possa crescer. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre as listas dos dons. Onde nós encontramos no Novo Testamento, falando a respeito da lista dos dons, né? Tanto espirituais quanto ministeriais. Quantos, na verdade, são os dons? Não podemos afirmar que são 9. Hoje, aqui na lição, nós estamos tratando destes 9 dons, mas nós não podemos afirmar que são somente estes. Nem Paulo bateu o martelo dizendo que eram 9 dons. Nós já falamos que no próprio capítulo 12, a partir do versículo 28, ele começa a falar a respeito, colocar outros dons dentro desta lista, e em outras listas ele tira alguns dons e coloca outros, excluindo alguns da sua lista. Isso não importa quantos são. A verdade é que nós precisamos tê-los para a saúde espiritual da igreja e buscar com excelência
os dons espirituais. Paulo, ele fala, olha, busque os dons, busque, né? Ele dá prontidão para que nós busquemos a profecia, né? Que ele fala que é o mais excelente, principalmente o de profetizar. Mas nós devemos buscar todos os dons. Agora, qual dom será dado a cada um de nós? Isso somente o Espírito Santo sabe, porque ele reparte, né, a cada um como ele quer. Não escolhe porque você é bonito, você é rico, você é inteligente. Não, é como ele quer. Aqui nós falaremos dessa lista encontrada, né, de Paulo, do versículo 8 ao 10. Aqui eu só vou abrir um parênteses para nós lembrarmos quais são os outros dons das outras listas. Então aqui neste capítulo que nós estamos estudando, ele vai falar sobre apóstolos, no versículo 28. Não existe mais esse ministério, pois a cláusula para ser chamado de apóstolo e para fazer parte do apostolado de Cristo é que a pessoa tenha caminhado com Cristo, tenha vivido com Cristo, tenha acompanhado Cristo desde o seu batismo nas águas até a sua crucificação e até a sua ressurreição. Essa era a única forma que alguém pudesse fazer parte do apostolado dos 12. Até a crucificação. Essa era a causa. Profetas. Outra coisa que também não pode ser confundida, né? Nós não podemos confundir. Este profetas, ele não pode ser confundido com o dom de profecia. Um exemplo que nós temos. As 4 filhas virgens de Filipe profetizavam. E outras pessoas também profetizavam, né? Eram profecias momentâneas, esporádicas, para momentos específicos, o dom da profecia. E também não podemos confundir essa profecia com a profecia canônica que já foi encerrada. Então aqui estes profetas estão falando dos nossos líderes, né? Que tomam o uso da palavra de Deus, né? E são profetas na casa de Deus. E também ele fala sobre doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Veja que ele inclui alguns dons do versículo 8 a 10. Também em Efésios ele fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores para a obra do ministério. E são os dons ministeriais, que é dado para a igreja também. Em Romanos, ele faz uma outra lista, que é profecia, ministério, quero abrir um parêntese aqui, esse ministério é serviço, ensinar, exortar, repartir, presidir, está falando dos nossos líderes, pastores, né, que cuidam de igrejas, misericórdia e os que nós estamos estudando são. Ponto 2. Nós vamos falar sobre a classificação teológica deles, né? Como que a teologia classifica estes dons. A mais conhecida é a divisão de 3 grupos. Nós até estudamos em outro trimestre, aqui na minha igreja, que nós estudamos sobre autoridade espiritual e nós falamos sobre a divisão dos dons espirituais. Então, o primeiro grupo na divisão teológica é dons de revelação. Quem está incluído nesses dons de revelação? Ele é subdividido em palavra de sabedoria, de conhecimento e discernimento dos espíritos. E esse discernimento, ele pode ser do espírito do homem, pode ser discernimento do espírito que é diabólico e discernimento se é de Deus ou não. O segundo grupo, o que está incluído nos dons de poder? Dons de poder é fé, dons de curar e operações de maravilhas. No terceiro grupo, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. No ponto 3, agora nós vamos falar sobre a classificação bíblica. Como que a Bíblia classifica estes dons. Essa classificação ela foi feita pelo próprio
apóstolo Paulo. Ele introduz este assunto e traz à tona a Trindade. Quando ele vai falar sobre a diversidade dos dons, ele traz à tona a Trindade. O que nós estudamos, né? A pericorese, os três agindo ao mesmo tempo, um no centro e os dois na roda, mas todos três agindo no plano da redenção, capacitando a igreja para o serviço. E a diversidade dos dons. E ele começa aqui a partir da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é ele que distribui os dons e age na diversidade dos dons. Por exemplo, os dons de curar, né, está no plural, porque ele age de cada forma de uma enfermidade, de uma doença. O Espírito Santo, ele age de uma forma na vida de cada pessoa também que está sendo usada. Então, há diversidade de dons, que nós já estudamos os três grupos, e também no dom de curar há diversidade na forma deste dom agir na vida das pessoas. Também há diversidade de ministérios, nós já falamos sobre eles, mas o Senhor é o mesmo. E também há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Eles interpretam que quando diz é dado a cada um, muitos estudiosos, né, comentaristas bíblicos, eles concordam. Nós não estamos dizendo que é assim, mas alguns comentaristas, eles concordam que quando Paulo diz que é dado a cada um, eles estão dizendo que cada um de nós recebemos um dom espiritual, que todos nós temos um dom espiritual. Isso é a visão de muitos comentaristas. Mas também pode ser dada a cada um, falando de uma forma geral, as pessoas que são escolhidas no meio deste corpo, e ela recebe um dom que é doado pelo Espírito Santo de Deus. E que ele não é benefício próprio, com exceção das línguas estranhas, porque quando nós falamos línguas estranhas, nós somos edificados. Agora, os outros dons, eles edificam a igreja, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, os outros não é para benefício próprio, a não ser o falar noutras línguas. O comentário bíblico pentecostal, ele afirma que quando Paulo escreve, abre aspas, a um, abre aspas, a outro, pode não significar nada. Apenas é um estilo literário, por causa da variedade literária, e não por ser distinção de significado. Às vezes, não é fácil distinguir um dom do outro. Por exemplo, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Muito difícil separar estes dons. Paulo, ele usa dois adjetivos relacionados a outros. Alos e héteros, da mesma espécie ou de outra espécie. São razões de estilo. E isso não sugere que ele use héteros, né, outros, para sugerir a divisão dos grupos. Talvez Paulo nem tenha tido essa intenção de dividir os grupos, né, dos dons. Então, a lista de Paulo é a seguinte. São 3 grupos. Eu só quero fazer um comentário aqui, ele é pessoal e particular. O comentarista, ele faz uma divisão aqui que eu achei ela assim um pouco meio confusa, pois trata dos dons de sabedoria e conhecimento como ensino e pregação. E eles, nesses dons, eles são capacitações do Espírito Santo que estão longe do nosso conhecimento. Mas eu posso ser usada no ensino e na pregação com este dom, mas a respeito de algo que eu desconheça e que eu não saiba, porque uma escola secular, um curso de teologia,
não faz, né, nem nos dá poder de termos esse dom por conta própria. Então, o estudo não faz isso. Isso é dado pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa indouta, sem faculdade, sem curso de teologia, ela pode ser usada com este dom, porque a capacitação vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que age no meio por intermédio de cada um de nós. E Ele vai nos usar no nosso estilo, no nosso grau de estudo, né, na nossa cultura. É o Espírito Santo que age. Então, mas eu quero dizer que quem sou eu para discutir sobre isso aqui, né? Eu só quero deixar a minha opinião a respeito disso, né? E nós não podemos fazer desse tema um tema difícil e complicado para as pessoas. Nós precisamos entender a urgência dos dons e quais são estes dons, né, que nós precisamos buscar. O importante é nós facilitarmos aqui o aprendizado dos nossos alunos e o ensino pessoal de cada um de nós, ok? Então, primeiro grupo, vamos tratar assim. Primeiro grupo, a palavra da sabedoria e palavra da ciência. A finalidade do dom da sabedoria é a solução de problemas igualmente extraordinários. Nós encontramos isso na vida de Salomão. Tinha questões que eram muito difíceis, né? Aquela mesmo das duas mulheres e dos dois bebês, uma questão muito difícil, e somente com o dom de sabedoria ele poderia resolver aquela questão tão difícil. É a sabedoria que vem de Deus, ela não é nossa, e ela é usada momentaneamente, não é todo o tempo, são em situações específicas. Ele serve para orientar a vida da igreja. Esse dom serve para orientar a vida da igreja. Por isso que nós precisamos orar e buscar de Deus sabedoria. E principalmente nossos líderes, né? Aqueles que estão em eminência do poder. Porque tem problemas que estão fora do nosso alcance. E a solução, ela só vem por intermédio do Espírito Santo. Também sabedoria no trato com os descrentes e na pregação do Evangelho. Não é porque eu sei a Bíblia, eu posso sair por aí pregando. Eu preciso ter sabedoria que vem de Deus para nós pregarmos o Evangelho com excelência, né? Principalmente com os descrentes. A palavra de conhecimento, ela diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. E somente o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Nós temos exemplo na Bíblia: José, Daniel, Paulo, quando lhe foi revelado o mistério oculto da igreja, quando foi revelado a ele a nova humanidade criada por Deus na cruz do Calvário. Mistérios que a mente humana jamais poderá alcançar. O segundo grupo, fé, curas e milagres. Esta fé, ela não deve ser confundida com a fé como fruto e nem com a fé salvífica. É uma fé especial, usada em momentos específicos. A cura é o poder multiforme do Espírito Santo para a cura de doenças, para enfermidades do corpo, da alma e doenças psicossomáticas. O que são essas doenças? Elas são causadas por problemas emocionais e que adoecem o nosso corpo e a nossa alma. E este dom pode ser usado, né, na vida dessas pessoas. E milagres. Mas também não fica difícil separar curas de operações, de maravilhas, de milagres? Sim, fica muito difícil. Mas eles diferem na demonstração. Os dons de curar são intervenções divinas no corpo físico das pessoas doentes. Enquanto que o dom de operação de maravilhas, eles podem extrapolar a esfera física para a esfera espiritual natural, isto é, da natureza. É quando os recursos do homem acabam, não tem mais solução. O homem não pode fazer mais nada. Aí Deus entra. Aí este dom, ele entra. São os dons que Deus entra em ação em favor do mundo, né? Da nossa vida, da igreja, da natureza. Moisés perante o Mar Vermelho. Operação de maravilhas.
Daniel, quando ameaçado de ser jogado na cova dos leões, fé em ação. Elias, quando propôs um desafio aos profetas de Baal, fé e operação de maravilhas. Paulo, quando ele foi vítima de um grande naufrágio, quando ele foi picado por aquela víbora. Nós temos N exemplos na Bíblia, né, sobre operação de maravilhas, de milagres. Terceiro grupo, profecia, discernimento de espírito, línguas e interpretação de línguas. Enfim, nós não podemos nos ater em divisão, né? Está onde? Não, o que nós precisamos saber é que nós precisamos buscar os dons espirituais para edificação da igreja e do nosso próximo. E que os dons não são propriedades nossas. Eu não posso assenhorar dos dons e achar que ele é meu. O Espírito Santo dá a quem ele quiser. O dom de profecia, você pode ser usado uma única vez e depois nunca mais. E esse dom de profecia, ele é passível a julgamento. O discernimento é para sabermos se as manifestações vêm de Deus ou não. Há muitos que usam de engano na casa de Deus. E por nós não buscarmos estes dons, principalmente o discernimento, nós estamos sendo enganados por trapaceiros da fé. A variedade de línguas é a mesma do sinal como evidência do batismo no Espírito Santo. Portanto, também precisa de intérprete. Caso contrário, nós devemos falar comigo mesmo, eu devo falar comigo mesmo, você deve falar com você mesmo. Isso edifica a nós mesmos, porque não há intérprete das línguas estranhas que nós estamos falando. Então eu falo comigo mesmo e falo com Deus. No ponto 4, para o que for útil, é para isso que os dons são distribuídos a cada um de nós. Ninguém tem o poder de escolher o dom que quer. Eu quero o dom de curas. Não, eu quero o dom de operações de maravilhas. Não, eu quero o dom de discernimento. Eu quero o dom de profecia. Nós não podemos escolher, né? Nós recebemos e pronto, e temos que usá-lo com excelência na obra de Deus. Todos eles são excelentes, porque são úteis ao crescimento da obra de Deus. Mas Paulo afirma que nós devemos buscar, ele incentiva a igreja a buscar o de profetizar. Nós não somos melhores do que os outros por termos um dom. Isso não faz de nós super crentes, infalíveis, impecáveis, melhores do que os outros. Não somos melhores do que os outros. Nós não podemos deixar a soberba tomar conta da nossa vida, porque nós temos um dom, e olharmos para as pessoas que não têm com desprezo. E muito menos somos mais santos do que os outros, acima da média. E tampouco fazer uso deles quando eu quiser. Por exemplo, hoje eu vou pregar e o Espírito Santo vai me usar com curas, milagres e profecias hoje, né? As pessoas hoje, elas estão tão ousadas que elas dizem: eu vou profetizar hoje aqui neste culto. Nós não temos este poder e nem esta capacidade. Nós podemos desejar algo de bom para as pessoas, mas profetizar, somente o Espírito Santo pode agir em nossa vida. Quando Ele quer falar com a igreja, quando Ele quer falar com alguém, aí Ele nos usa com o dom de profecia. Mas eu não posso dizer: hoje eu vou profetizar no culto para 10, 20, 30 pessoas. Não, hoje Jesus vai curar aqui os enfermos. Ele usa quando Ele quer e para o que for útil, né? Os dons, eu gostei muito disso que eu li, eles não estão dentro de uma caixinha hermética que eu abro quando eu quero. Hoje eu quero que Jesus cura. Hoje eu quero que Jesus batiza com o Espírito Santo. Hoje eu quero profetizar como se fosse meu e eu tivesse controle sobre os dons espirituais. Nós não somos milagreiros. Nós não usamos os dons quando nós queremos. É para o que for útil.
tornar a manifestação do poder de Deus mais dinâmica, está na nossa lição, e real para a edificação do corpo de Cristo, para nós ganharmos almas para o reino de Deus, para o nome de Jesus ser glorificado, para o nome de Deus ser conhecido no meio daqueles que desacreditam em um Deus único e poderoso e misericordioso. Neste contexto que nós estamos vivendo hoje, os chamados curandeiros da fé estão sendo desafiados, eles estão sendo afrontados a irem aos hospitais e repreenderem este mal que tomou conta do mundo inteiro, que atinge o nosso século. A glória sempre foi de Deus e sempre será. Muitos têm caído da graça por causa da soberba espiritual. Pregadores, porque tem um dom, cobram fortunas, porque tem um dom de curar, porque tem um dom de profecia, porque tem um dom de operação de maravilhas. Cada noite dele caríssima. Isso não nos pertence. Eu não posso vender algo que não me pertence. Eu não posso vender algo que não é meu e que eu não uso quando eu quero. Então, todas essas coisas não são nossas, né? Nós somos apenas um canal, um vaso, um instrumento de Deus para nós sermos usados nesta terra. Mas a glória sempre foi de Deus. Por que hoje nós estamos vendo pouca manifestação de poder, pouco batismo no Espírito Santo, poucas curas, poucos milagres? Porque aqueles que recebem querem fazer disso mercantilismo, querem ganhar a sua vida com aquilo que não te pertence. Então, se nós formos fiéis, né, e queremos de fato ser usados por Deus para propósitos específicos, né, para ir a todos os cantos do mundo, não ficarmos presos em seminário, em 4 paredes, não, é ir em todos os lugares e evangelizar para que o Espírito Santo possa nos usar, né, para que nós sejamos vasos e sejamos usados para crescimento da obra de Deus. Então, muitos têm caído da graça pela apropriação indevida de dons que não lhe pertencem, por causa da soberba espiritual, né? Já acham que são semideuses, porque tem um dom, faz e acontece no culto, e hoje nós estamos vendo que o destino de muitas pessoas não tem sido, né, felizes por causa dessa soberba espiritual. Eles acreditam estar num patamar diferente do nosso, viraram estrelas do Evangelho, infelizmente. No tópico 3, os dons revelam a unidade na diversidade. Nós já falamos no tópico 2 sobre a pericorese, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Deus Trino agindo na diversidade dos dons, sejam eles dons espirituais, sejam eles dons ministeriais, mas é Deus que faz todas as coisas. Então, a diversidade dos dons, ele tem sua origem no Deus Trino. Primeiro ponto, diferentes dons. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela afirma que um dom espiritual pode consistir em uma disposição interior, bem como de uma capacitação ou aptidão concedida pelo Espírito Santo para a edificação do povo de Deus, à medida da nossa fé. Então, nós precisamos ter fé para receber os dons espirituais, né? Para que nós sejamos fortalecidos e encorajados para fazer a obra de Deus. As 3 classes de manifestação que revelam a atuação do Deus Trino: Espírito Santo, diversidade de dons; Jesus, o Filho, diversidade de ministérios; e há diversidades de operações como ação do Pai. No ponto 2, unidade. Isso é importantíssimo. Unidade. É a unidade na Trindade e a Trindade na unidade que opera todas as coisas. Nós não podemos negligenciar nenhum deles. Nenhum é mais importante do que o outro. Cada um tem o seu papel na doação dos dons, na diversidade dos dons, na obra redentora e na vida da igreja. Não há dom mais importante do que o outro.
Não podemos supervalorizar um dom e negligenciar o outro. Hoje, a escassez de dons. Será por quê? O Espírito Santo mudou? Jesus mudou? Deus mudou? Não. Nós mudamos. Com o decorrer do tempo, nós mudamos. Nós estamos mais preocupados com as nossas coisas, com o que nós queremos para nós. Estamos deixando o reino de Deus de lado. Nós mudamos os interesses. Hoje os nossos interesses, eles são particulares. Desejos egoístas. O dom, ele projeta o nome de uma pessoa. E a palavra de Deus diz que Deus, ele não dá a sua glória a ninguém. Tudo que acontece na vida da igreja, a glória é dele. Hoje, os dons, o objetivo não é mais o crescimento da igreja, mas o meu enriquecimento particular. Eu monto uma agenda com o dom que eu tenho. Eu pago cachê. Eu tenho um empresário para negociar aonde eu vou pregar e quanto eu vou cobrar. Hoje o interesse é particular. Não é amor pelas almas. Não é crescimento do reino de Deus. Hoje o desejo, ele é egoísta. Né? Estou visando e olhando somente para mim. E infelizmente, olhando todo este contexto, muitos de nós temos deixado de buscar os dons espirituais. Mas o que nós precisamos mesmo, nesses últimos dias, é acender esta chama pentecostal e buscar os dons espirituais. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Eu confesso que eu aprendo muito, fico muito feliz que também muitos irmãos têm aprendido, né? Nós estamos aqui um ajudando ao outro. Um forte abraço para todos vocês. Quero agradecer de coração todos os comentários. Obrigada pelas orações. Eu preciso mesmo, sou carente. Também tenho apresentado, não de maneira particular, mas todos os irmãos do meu canal aqui. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.